Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas aqui ao canal para mais um vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Ellen, eu sou profissional na área da beleza, eu sou maquiadora, cabeleireira, manicure e ainda estou fazendo mais 2 cursos na área. Seja muito bem-vinda a esse canal, aqui tem vídeo 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta ao meio-dia. E hoje eu vou estar dando uma aula de pincéis de olhos. Aqui no canal já tem um vídeo de pincéis para pele, tá? Tá bem completo. Eu mostrei para que serve cada pincel, quais você pode substituir e como você pode estar substituindo, tá? Bem legal o vídeo, vai lá assistir. E hoje nós vamos começar com os olhos. Bom, gente, quando a gente vai numa loja de maquiagem e a gente vê aquela parede enorme cheia de pincel, gente, não é à toa. Cada um daqueles pincéis tem sua funcionalidade sim, ok? Então eu vou estar trazendo para vocês aqui o máximo de pincéis possíveis, explicando para que serve cada um deles. Então vamos lá. Primeiramente, já entendemos que para a sombra ter alta performance, é ideal a gente aplicar primeiro um corretivo. O corretivo líquido ideal é aplicar com pincel língua de gato de cerdas sintéticas. No outro vídeo eu até expliquei que há uma adaptação. Tem uma adaptação entre os pincéis língua de gato. Olha, esse daqui, por exemplo, ele é totalmente arredondado. É o língua de gato tradicional. Esse daqui já é um língua de gato com um corte em diagonal. Também serve, os dois fazem a mesma função. A diferença é que esse daqui, dependendo do que você for fazer, ele facilita a sua vida, como por exemplo, na hora de delinear a sobrancelha, fazer o recorte da sobrancelha com corretivo, para você fazer o famoso cut. Então começamos pelo corretivo. Agora vamos começar a aplicar as sombras. Bom, geralmente a gente aplica um tom de transição. O que significa esse tom de transição? Bem, nós temos uma cor de pele, certo? Cada um tem a sua cor de pele. Para eu fazer a transição entre a minha tonalidade de pele e a cor que eu desejo, eu preciso aplicar uma sombra de transição. Por exemplo, eu sou morena, eu quero aplicar uma cor vermelha na minha pálpebra. Mas se não for uma maquiagem artística, se eu quero fazer um degradê, eu preciso trabalhar as cores. O degradê é isso, é fazer essa transição de cores. Então, se eu tenho, por exemplo, a pele morena e eu quero aplicar uma cor colorida, eu vou fazer a transição com o marrom. Esse marrom vai depender, tá? Porque aqui não é um tutorial de maquiagem, o foco são os pincéis. A cor do marrom, o tipo, se é mais frio, se é mais quente, vai depender da maquiagem que a gente for fazer. Essa sombra de transição eu vou aplicar com um pincel de cerdas largas, maiores, vamos dizer assim. Por quê? Se eu for aplicar na minha pálpebra toda, em toda a minha pálpebra, seja ela móvel ou fixa, eu vou estar querendo atingir ampla região, certo? Então eu vou precisar de um pincel relativamente grande. O que seria um pincel relativamente grande para os olhos? São pincéis assim, ó, bem abertos. Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Mas quando você for comprar esse tipo de pincel, você tem que lembrar, se você não é profissional, você tem que perceber qual é o tamanho da sua pálpebra. Por exemplo, eu comprei um kit que se chama Mulheres Incríveis, da Macrilan. Ele dizia que era de olhos, o kit de pincéis era de olhos. Olha o tamanho de um dos pincéis que veio. Olha o tamanho da minha pálpebra, enorme. Se eu não tiver cuidado, eu vou acabar esfumando a sombra na minha sobrancelha, porque eu tenho relativamente pouco espaço de pálpebra. Esse daqui seria ideal para pessoas que têm uma pálpebra maior. Então eu não uso este pincel para minha pálpebra. Então, quando você for escolher o pincel de transição ou de primeiro esfumado, como você desejar chamar, você tem que perceber o tamanho das cerdas, tá? Por exemplo, esse estilo aqui eu não gosto,
porque ele é espaçado demais, ele é todo arreganhado, vamos dizer assim. Eu tenho um olho fundo e arredondado. Eu gosto, meu estilo de olhos, eu gosto desse estilo aqui. Tá vendo que o corte dele é realmente arredondado, diferente desse pincel. Esse é espalhado quase que reto, esse daqui mais arredondado. Outra coisa que você precisa levar em conta. Bom, Ellen, eu quero fazer um esfumado bem leve. Esse primeiro tom, eu quero uma base bem suave. Eu não quero que essa primeira sombra de transição apareça muito. Mas o motivo para eu usar esse tipo de pincel. Quanto maior as cerdas, maior não, quanto mais espaçada as cerdas dele, mais suave vai ficar o pigmento da sombra. Agora, eu quero pigmento, eu quero centralizar ali, eu quero especificamente naquele cantinho. Então vamos lá, você já entendeu para que serve um pincel de cerdas largas. Mas, Ellen, eu já vi uns que não são tão largos como esse que você mostrou. Para que ele serve então? Bom, vamos raciocinar. Se esse de cerdas largas é para suavizar, o de cerdas mais compactas, são o que seria cerdas compactas? São cerdas juntinhas. Ele serve para depositar melhor a sombra. Como, por exemplo, esse daqui. Olha só como são as cerdinhas dele. Vou pegar o outro para comparar, ó. Cerdas espaçadas, cerdas compactas. Esse daqui é perfeito para depositar a sombra. Assim ela vai pigmentar muito mais. Por exemplo, sabe aquele degradê de marrom? Eu quero um marrom bem suave no fundo. Para fazer esse tom bem suave, eu vou usar esse estilo aqui, que vai espaçar, vai suavizar o tom da sombra. Mas aí eu já quero vir com outro tom de marrom mais escuro, mais compacto, mais preciso em uma certa região do meu olho. Então eu vou vir com esse estilo aqui de pincel, porque ele vai depositar numa região específica. Agora vamos falar sobre depositar sombra. Existem os pincéis de esfumar e tem os de depositar e tem os de aplicar sombra. Quer ver um exemplo muito simples, muito tradicional, que a gente encontra esse pincel aqui na maioria das paletas quando a gente compra? Esse pincel aqui, ó, que tem uma esponjinha na ponta. Esse pincel aqui é perfeito para aplicar. Esse não serve para esfumar, tá? Porque ele não tem cerdinhas. Então você não consegue esfumar, fazer esse trabalho de degradê com esse tipo de pincel. Para que serve esse tipo de pincel? Ah, eu quero sair de casa com uma sombra só. Pode usar esse daqui. Lembrando que ele não vai esfumar, vai só aplicar. Ele é bom também para aplicar sombras cintilantes. Quem me segue sabe que eu gosto muito de aplicar com os dedos. Mas se você tem a unha grande, não consegue ter acesso à sua pálpebra por conta da unha, se você tem nervoso, agonia, não gosta de aplicar maquiagem com os dedos, pode também estar usando esse pincelzinho aqui numa região específica, principalmente para fazer aquela pálpebra luz, aquele início de cut, aquele corte. Agora vamos falar sobre pincéis de detalhes. O que seria pincel de detalhe? Pincel de detalhe, ele serve para maquiar uma região muito específica. Ué, mas você não falou que é esse daqui? Olha o tamanho dele. Ele deposita muito bem, mas ele é para uma região muito grande. O de detalhe, ele consegue ser menor ainda. Vou dar um exemplo. Sabe aquele esfumadinho no cantinho que é muito comum a gente ver em maquiagem profissional? Pois é. Dá uma olhada nesse estilo aqui, ó. Ele é espaçado, olha, ele é larguinha, as cerdinhas dele, mas ele é menorzinho, muito menorzinho do que o de transição. Existe pincéis ainda menores que esse daqui. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esses são da Levangie, é uma linha mais profissional. Não que da Macrilan não tenha, mas muito dificilmente você vai encontrar em um kit esse tipo de pincel aqui. A não ser que seja o kit de pincéis profissionais, pincéis de detalhe.
Olha só, esses três aqui são pincéis de detalhe. Esses três aqui dá para você fazer aquele cantinho, mas vocês percebem que tem diferença entre esses três? Esse daqui seria para aquele cantinho bem específico, mas uma região um pouco maior, como no meu caso aqui. Eu tô com um marronzinho só no cantinho, olha, eu dei uma puxadinha, mas eu não queria atingir uma região muito grande, então eu poderia estar usando esse tipo aqui. Esse é o Gama 03 da Levangie. Se eu quiser uma região ainda menor, eu venho com esse daqui, que é o Gama 04. Olha só como ele é menor, mas o formato dele é igualzinho o outro. Ele só é menor, mas ele é arredondado, assim como esse primeiro que eu mostrei. Esse daqui é de detalhe mesmo. Ele vai fazer aquele detalhe bem no cantinho ali, próximo aos cílios. Fica lindo esse efeito. Sabe aquele estilo de maquiagem que você viu talvez no Pinterest ou no Instagram e tem um monte de sombra, mas você não consegue acertar? Por que que eu não consigo acertar aquele esfumado específico, aquele degradê lindo de cores, se eu usei as mesmas sombras? O segredo está no pincel. Pincel de detalhe, o pincel de transição, o pincel de depositar sombra. Mas não existe pincel de detalhes só para esfumar. Também tem os pincéis de detalhes para aplicar sombra. Gente, é um pouquinho confuso, são muitos pincéis, por isso que existe a maquiadora. Nós estudamos muito para trazer o melhor para vocês. Não é à toa que uma maquiagem não custa barato, porque uma maquiadora tem que ter muito pincel, muito produto. Mas se você não tem condições de pagar uma maquiadora, se inscreve aqui no canal, meu amor, que eu te ensino tudo que você quiser. Pincéis de detalhes. Pode-se dizer que esse tipo de pincel aqui é um pincel de detalhe. Porém, vocês estão vendo as cerdinhas dele? Não são cerdas espaçadas, são cerdas mais contidas, mais comprimidas. E ele tem essa curvinha também na ponta. Ele é perfeito para você fazer o pontinho de luz no arco da sobrancelha, o pontinho de luz aqui no canto lacrimal. E na parte de baixo também tem um pincelzinho específico para isso. Pensa comigo, essa região aqui é muito sensível porque ela é muito próxima aos olhos. Então pensa comigo, eu não posso usar um pincel desse aqui, por mais que eu aperte ele, vai ficar desconfortável, vai ser muita cerda, enfim. Esse tipo de pincel, como eu mostrei para vocês, não é legal aplicar na parte de baixo, até mesmo para a sombra ficar bem contida só na raiz do cílio. Então eu venho com esse tipo de pincel aqui, ó. Esse daqui é um pincel reto. Olha só a finura que ele é, gente. Ele é bem fininho, tá vendo? Mas eu ainda tenho pincéis ainda menores. Veja só esse daqui. Esse pincel, ele tem um formato diferente, o outro é reto, esse daqui é redondo e ele é mais fino ainda, consegue ser mais fininho ainda, vocês conseguem perceber? Esses são pincéis de detalhe para a parte de baixo dos olhos. E eles conseguem ser versáteis também, tá? Na falta, por exemplo, de um pincel de detalhe menorzinho, como esse que eu mostrei, você consegue substituir por esse, desde que você tenha segurança na mão, tá? Para aplicar o ponto de luz nas regiões que eu mencionei, mas você tem que saber até onde você deve ir. Por isso que como iniciante, para uma iniciante, é ideal você ter pincéis específicos para cada região. Ainda sobre esfumado, tem pincéis de acabamento. Sim, nós já vimos pincéis de transição, pincel de depositar, pincel de detalhe, mas tem o pincel de acabamento também. O que seria isso, Ellen? Bom, sabe quando você aplica o seu esfumado? Você aplica a sombra, achando que seu esfumado tá perfeito, mas no final você fala, não, tem alguma coisa errada. Eu tô esfumando, mas não tá dando o resultado que eu quero. Está faltando pincel de acabamento. Esse daqui, infelizmente, não tem numeração. Veja só como são as cerdinhas dele. Talvez não consiga
ver pela câmera, gente, ele é arredondado e espaçado e as serdinhas dele, como é que eu posso explicar para vocês? Ele tem umas serdinhas um pouco mais resistentes, diferente desses outros que eu mostrei para vocês, que eles fazem uma verdadeira massagem aqui na pálpebra, é ótimo para esfumar. Mas depois que você aplicou todas as sombras, você talvez tenha dificuldade de fazer a transição, porque todos esses pincéis que eu mostrei de esfumar, eles têm cerdas bem macias, bem deliciosas, que é realmente para dar suavidade. Tá, mas e depois para fazer o degradê? É onde vem esse tipo de pincel aqui, que é o pincel de acabamento, para você fazer aquela transição entre, por exemplo, uma cor e outra, o cintilante e a sombra mate. Então, quando você for procurar um pincel de acabamento, ele tem cerdas um pouquinho mais descabeladas. É essa palavra que eu estava procurando. Ele dá para perceber que ele é levemente oval, como alguns que eu mostrei aqui para vocês, mas ele é bem descabeladinho e tem cerdas mais resistentes. Por isso, é muito importante quando você for comprar pincel unitário, você pode abrir a embalagem, claro, gente, com todo cuidado, e dar uma passadinha aqui, ó. Você vai sentir as cerdas. Ao sentir as cerdas bem lisinhas, bem gostosas, você vai saber se daqui é de cerdas naturais para esfumar. Esse daqui é de cerdas mistas. Tem cerdas sintéticas e cerdas naturais. E ele é bem descabeladinho. Ele não é tão concentrado. Ele já veio assim, tá, gente? Eu não estraguei o pincel. Ele é perfeito para dar acabamento. Nós temos também os famosos linguinha de gato, que eu mostrei para vocês, que tem linguinha de gato para aplicar produto em creme, como corretivo, enfim. Mas nós temos o linguinha de gato de cerdas sintéticas, perfeito para usar sombra, principalmente aquelas sombras que nós precisamos marcar. Nós estamos na era do esfumado, na verdade, mas dependendo da técnica que você for usar, você não pode usar pincéis de esfumado, e sim pincéis mais concentrados. Eu tô agora na minha terceira formação, segunda formação presencial, de outras que eu já fiz na área da maquiagem, então a gente vai aprendendo que não existe só o esfumado, não existe só o cut, enfim, existem muitas técnicas. Então essa dica também é boa para você que está entrando na área da beleza, na área da maquiagem, e se você tiver aí na dúvida em quais pincéis comprar, então você já sabe as opções. Agora vamos falar sobre sobrancelhas. A sobrancelha geralmente aqueles pincéis quartetos, duo, para sobrancelha, ele já vem com um pincelzinho próprio. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas caso não tenha, o que eu te indico? Você procura um pincel chanfrado. O que é o pincel chanfrado? É o pincel fino que ele tem um corte na diagonal. Eu tenho aqui algumas opções de pincel chanfrado para mostrar para vocês. Olha, eu tenho essas 3 opções aqui e vou explicar a diferença entre eles. Esse daqui, ele é bem grandão. Em comparação com os outros dois, ele é bem grandão. Tá vendo que ele é bem quadrado? Ele é muito bom para fazer a base... Cadê essa? A base da sobrancelha. Ele também é muito bom para fazer delineado, porque ele é bem fininho e ele é grande, né? Ele é quadradão, assim. Então, ele ocupa um grande espaço, já que o delineado a gente faz na pálpebra inteira, né? Então, ele facilita pelo tamanho dele. Já o de cerdas médias, esse daqui é um da Macrilan também. Eu comprei ele avulso, é o C12, pincéis de sobrancelhas C12. Ele é bem, por incrível que pareça, gente, dá pra vocês verem o quanto que esse daqui é fino? Esse consegue ser ainda mais fino. Tem sardinhas também bem compacta. Esse daqui é melhor ainda para fazer aquele delineado fininho.
Dá para preencher as sobrancelhas? Claro que dá, mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho se você tem as sobrancelhas grossas. E o bom dele é que ele é 2 em 1, então já tem a escovinha para você pentear, para você esfumar aqui o início, se você desejar. E tem a terceira opção, que ele é bem miudinho, bem pequenininho. Esse daqui é um dos melhores para fazer aquele delineado infinito, que ele não vem até o final, aqui você tem que esfumar, lembra? Você só aplica, para aplicar delineador é maravilhoso. Agora, esse tipo aqui, miudinho, para você preencher toda a sobrancelha vai demorar um bocadinho. Gente, aproveitando que a gente está falando de pincéis, eu vou dar umas dicas para vocês dos kits que eu já comprei e eu amei, super recomendo. Se vocês vão encontrar, não sei, mas com certeza tem em alguma loja na internet, tá? De cara, para primeiro kit para usar em casa, tá? De automaquiagem. Tem poucos pincéis de rosto, mas são pincéis ótimos. E tem poucos pincéis de olhos, mas também são pincéis maravilhosos. É o kit de pincéis mármore da Macrylan. São lindos, são baratos. Na época eu comprei por R$35. Eles são bonitos para você deixar na sua penteadeira, eles são versáteis, as cerdas são uma delícia. O kit de pincéis um pouco mais completo, que atualmente está muito barato, e esse eu sei que você ainda encontra em loja. Se você é aqui do Rio de Janeiro, no Mercadão de Madureira, você encontra em praticamente todas as lojas de cosméticos, né, de maquiagem, é o kit de pincéis da Macrylan. Esse kit aqui é kit profissional. Eu não vou lembrar. Gente, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ele vem com 22 pincéis. Ele é muito completo, completíssimo. Vem dentro dessa carteirinha aqui, perfeita. Eu comprei ele, gente, acho que em 2017. Esse kit aqui, tenho até hoje. Nenhum se estragou. Tá faltando aqui 3 que eu dei, porque eram assim, pincéis muito repetidos, porque como eu fui comprando outros kits, então eram pincéis iguais, então eu fui dando para as pessoas. Ele tem pincéis de esfumar, pincéis de aplicar, sombra, pincel de detalhe. Ele tem duo fiber. Ele vem o pincel para pó, o pincel para blush, o pincel de iluminador. Gente, ele é completíssimo. Se você, iniciante na maquiagem, quer investir num kit de pincéis, recomendo esse daqui. Ele, hoje em dia, tem até em outras cores. Tem na estampa de oncinha. Ele é uma gracinha. É coisa boa, tá? Eu tenho ele há 8 anos, 7 anos, né? Muito bom, muito completo. E eu vou falar pra vocês, eu paguei na época relativamente caro. Paguei R$120 nele. Sabe por quanto eu achei ele, gente? Por R$40 no Mercadão de Madureira. No máximo que você deve achar, deve ser uns R$60. Pelo fato dele ser completo, super recomendo. Agora, se você está procurando um kit de pincéis somente para olhos, procura na internet o kit de pincéis da Levangie que eu falei, só que ele é um pouquinho mais caro do que os pincéis da Macrylan. Se você não quer ou não procura fazer uma maquiagem mais profissional, com detalhe, e você tá querendo pincéis de esfumar, sem ter que ficar lá na loja procurando, procura o kit de pincéis de esfumar da Macrylan. Ele tem 2 kits, tem o kit de esfumar, kit para olhos, que ele tem quase todo, acho que tem 5 ou 6 pincéis. Não é caro também, deve ser uns R$30, 5 pincéis. Tem desde o maior, que é o de transição, como eu expliquei, até o de detalhe. E tem o das Mulheres Incríveis, e é esse kit aqui, ele é bem bonitinho, olha. Então, meus amores, essas foram as minhas indicações hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito amor. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, tá? E por favor, coloque aqui nos comentários qual outro vídeo vocês querem ver por aqui, tá? Qual conteúdo. Eu esqueci de falar alguma coisa? Dá sua sugestão, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.